Olá, misteriosos! Sejam bem-vindos ao canal Relatos e Mistérios. O relato de hoje nos foi encaminhado por uma moça que descreve uma extraordinária experiência, pela qual passou durante um tratamento para curar uma fobia que tinha desde criança, que era o medo de voar em aviões. Se gostar do relato, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Vamos ao relato. Me chamo Daniele, sou natural de Sorocaba, São Paulo, e desejo compartilhar uma experiência pela qual passei neste ano de 2023, motivada pela procura por um tratamento para uma fobia que carregava desde a minha infância. Atualmente possuo 23 anos de idade. Sempre enfrentei um medo incontrolável em relação a viagens de avião. A mera ideia de embarcar em uma aeronave desencadeava em mim uma extrema sensação de pânico. Isso era tão intenso que, mesmo com as várias oportunidades que tive ao longo dos meus 22 anos, jamais havia experimentado voar em um avião. Como mencionei anteriormente, esse medo me acompanha desde que era pequena. Segundo meus pais, durante alguns anos de minha infância, eu costumava acordá-los algumas vezes no meio da noite em prantos, relatando pesadelos nos quais eu me via em um avião que caía. Eu e meus pais nunca compreendemos a origem desse pavor, uma vez que não tínhamos proximidade com o transporte aéreo, e eu nunca havia passado por qualquer trauma relacionado à aviação. Todas as nossas viagens sempre eram feitas de carro. Meus pais, inclusive, realizaram sua primeira viagem de avião há poucos meses atrás, por tratar-se de uma viagem internacional. Antes disso, nunca haviam colocado seus pés em um avião e não tiveram qualquer tipo de medo ou receio em realizar a viagem. Até o ano passado, ano de 2022, qualquer viagem que eu considerasse realizar tinha como condição primordial a opção de ser feita de carro. O simples pensamento de embarcar em um avião já era suficiente para desencadear meu pânico. Meus amigos estavam cientes dessa condição, então eu era convidada apenas para acompanhá-los em viagens de curta distância, as quais eles optavam por realizar de carro. De certa forma, sempre senti uma certa vergonha ao revelar esse medo às pessoas. Minha fobia era como uma sombra que sempre me acompanhou, e muitas vezes, ao compartilhar esse temor, percebia uma sensação de julgamento por parte de algumas pessoas, o que me deixava muito triste e tinha certa influência em minha autoestima. Foi então que uma amiga muito próxima, a quem chamarei de Jéssica, ciente da minha fobia, perguntou se eu já havia considerado procurar a ajuda de um psicólogo para tratar meu problema. Respondi que já, quando era mais nova, mas que não havia tido resultados significativos. Por isso, de certa forma, já havia me conformado quanto à minha condição e aceitava a ideia de que esse medo me acompanharia pelo resto da minha vida. Minha amiga Jéssica insistiu nessa ideia por algum tempo, justificando que os tratamentos psicológicos haviam evoluído muito com o passar dos anos e que havia encontrado na internet inúmeros depoimentos de pessoas que tinham sido curadas por esses tratamentos. Decidi acatar o conselho da minha amiga e agendei uma consulta com uma psicóloga que atendia pelo meu plano de saúde. Após aproximadamente 5 sessões, sem observar avanços significativos, ela sugeriu que, a partir daquele momento, seria benéfico encaminhar meu tratamento para um profissional de outra especialidade. Especificamente, ela recomendou um hipnoterapeuta que, além de trabalhar com hipnose, era especializado em regressão a vidas passadas. Confesso que, inicialmente, meu ceticismo em relação a assuntos ligados a vidas passadas quase me fez desistir do prosseguimento do tratamento. No entanto, devido à insistência da Jéssica, decidi marcar minha primeira consulta, ainda bastante cética quanto à possibilidade de obter resultados positivos. A primeira consulta com o hipnoterapeuta se concentrou principalmente em uma entrevista minuciosa. Após avaliação cuidadosa,
fui informada de que o tratamento de regressão não apenas era aplicável ao meu caso, mas também altamente aconselhável. O hipnoterapeuta compartilhou que eu não era a primeira pessoa com um histórico inexplicável de fobia que ele atendia e que, em muitos casos, o tratamento por regressão havia proporcionado resultados satisfatórios. No mesmo dia, saí do consultório com a data da primeira sessão já agendada. Realizei a primeira e a segunda sessões, porém, não consegui atingir um estado de consciência que me permitisse ser hipnotizada pelo profissional. Em certa medida, isso não me surpreendeu, pois sempre acreditei que seria alguém que resistiria à hipnose devido à minha inclinação para um pensamento racional. Além disso, como já estava conformada com minha situação, esses resultados não abalaram tanto meu ânimo. Decidida a levar o tratamento até o fim, e considerando que seria minha última tentativa de superar minha fobia, compareci à terceira sessão praticamente certa de que sairia mais uma vez frustrada do consultório. No entanto, para minha surpresa, durante os procedimentos iniciais para a hipnose sob os comandos do Dr. Eduardo, comecei a sentir uma sensação completa de relaxamento em meu corpo, algo que não havia experimentado nas 2 sessões anteriores. Em seguida, uma sensação de sono intensa tomou conta de mim, até o momento em que percebi estar em um local completamente escuro, mas mantendo um estado ativo de consciência e sendo o tempo todo guiada pela voz do Dr. Eduardo. Gradualmente, um ponto luminoso começou a surgir à minha frente, aproximando-se dos meus olhos até que subitamente despertei. Eu esperava ver o teto do consultório médico, já que estava deitada durante a sessão, mas para minha surpresa, algo antes inimaginável estava acontecendo. Eu percebi que estava em um outro local, identificando rapidamente aquele lugar como o interior de um avião. Eu encontrava-me sentada em uma poltrona de uma aeronave em pleno voo, porém, ela não se assemelhava aos aviões modernos e extremamente apertados dos dias atuais. O interior desta aeronave era notavelmente distinto, com poltronas espaçadas e revestidas com um tipo de tecido trançado, semelhante ao utilizado nos sofás de décadas passadas. O chão apresentava um revestimento de carpete, e as roupas das pessoas ao meu redor eram como as utilizadas nos anos 70 ou 80. Percebi que eu era uma mulher que estava sentada junto à janela, próxima à asa esquerda do avião. Ao olhar para fora, deparei-me com uma noite sombria, iluminada por uma sequência de relâmpagos e repleta de nuvens enormes e escuras, as quais intensificavam o ar sinistro do pesadelo pelo qual eu estava passando. Também senti que o voo estava turbulento. Era como se o avião estivesse cruzando o céu escuro em uma estrada esburacada, pois o avião balançava muito. O barulho dos motores ecoava no interior da aeronave, competindo com os estrondos distantes dos trovões que anunciavam a chegada de uma tempestade iminente. Neste momento, eu já me encontrava absolutamente apavorada. Uma tensão palpável já estava instalada entre todos os passageiros da aeronave, e um forte odor de cigarro impregnava o ar. Minhas mãos tremiam, e olhares nervosos eram trocados entre os passageiros, ao passo que a tripulação se esforçava para manter a calma, disfarçando o medo que também sentiam. A tempestade atingiu o avião com uma fúria descomunal. O vento uivava como um lamento angustiado, sacudindo a aeronave como uma folha ao vento. O som da chuva martelava o casco do avião, enquanto provavelmente o piloto lutava para manter o controle do avião em meio à escuridão e à turbulência. Foi então que, em meio à mistura de sons apavorantes, um clarão brilhante iluminou o ambiente em que eu estava por um instante agonizante. Um trovão ecoou como um rugido de desafio, e a ele se seguiu um som ensurdecedor de metal, sendo torcido e rasgado. O avião em que eu estava começou a cair em espiral, e a gravidade se tornou uma força cruel, empurrando todos para seus assentos com uma intensidade selvagem. O desespero tomou conta de mim, enquanto segurava firmemente o braço da poltrona, incapaz de acreditar que aquilo não passava de um pesadelo. A fumaça inundou a cabine, e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente.
Na escuridão, o caos reinava. Gritos ecoavam, mesclando-se com os estalos e rangidos do avião em colapso, assim como o barulho amedrontador que eu percebia ser de outras poltronas, se soltando e batendo umas nas outras, provavelmente ceifando a vida daqueles que nelas estavam sentados. De repente percebo que nossa vertiginosa descida foi subitamente interrompida por um impacto, seguido por um silêncio quase sobrenatural e uma completa escuridão. Sentia que meus olhos ainda estavam abertos, mas a escuridão persistia. Até o momento em que me percebi flutuando em um espaço escuro e vazio, que estava sendo apenas iluminado por um ponto de luz ao longe, que estava se aproximando rapidamente de mim, até o momento em que minha visão foi subitamente clareada por uma luz muito branca. Alguns momentos depois, minha visão foi se adequando à luminosidade do local em que eu estava, então percebi que eu estava de volta ao consultório do Dr. Eduardo. A experiência foi intensa e reveladora, confrontando-me com eventos de vidas passadas que ecoavam em minha fobia atual. Percebi que um trauma do passado estava conectado ao meu medo de voar, e a terapia de vidas passadas tornou-se a ferramenta para desfazer os nós que me aprisionavam. Com o passar do tempo, essa experiência transformadora refletiu-se em minha vida diária. Não vou dizer que já não tenho medo de voar, mas agora meu temor é plenamente controlável, muito diferente de antes, quando eu ficava simplesmente aterrorizada com a possibilidade de ter que pisar em um avião. O tratamento de regressão hipnótica não apenas me libertou das correntes do passado, mas também me permitiu voar rumo ao meu futuro sem reservas. O trauma de embarcar em um avião era como uma sombra que se estendia por minha vida, impedindo-me de explorar os céus e descobrir o mundo, além de me limitar quanto às experiências pessoais e profissionais que surgiam em minha vida. Era uma fobia paralisante, alimentada por uma origem desconhecida, até que decidi mergulhar nas profundezas da minha própria mente por meio de um tratamento de regressão a vidas passadas. Agora, enquanto olho para trás, vejo que enfrentar meus medos não foi apenas sobre superar obstáculos tangíveis, mas sobre desvendar os enigmas ocultos em minha própria alma. A viagem além do medo, guiada por lembranças de vidas passadas, revelou-se um capítulo crucial em minha jornada de autodescobrimento. No decorrer do tratamento, ainda me foi possível ter algumas experiências com o que pareciam ter sido vidas diferentes daquela pessoa que estava no avião, mas isso seria uma história para outro relato. Termino por aqui, certa de que meu relato poderá ajudar outras pessoas a não serem vencidas pelos seus medos. Em alguns casos, nossas fobias podem ter origens impensáveis de acordo com nossas convicções religiosas, e cabe a nós decidirmos se faremos o que estiver ao nosso alcance para tentar superá-las. Muito obrigada.